E a gente espera que seja nesse horário, né, que não aconteça surpresas que aconteceram no Superior Tribunal Eleitoral no primeiro turno. Eu estou lembrando aqui, a gente está lembrando aqui que Amazonino Mendes é tetra no governo, né? Será que a população vai dar esse título de tetra para ele agora na prefeitura? Bem, as pesquisas e todas elas apontam que Davi Almeida está à frente, né? Só no domingo a gente vai saber disso e o nosso ouvinte que vai acompanhar a programação durante todo o dia de domingo, desde as 6 da manhã até o último minuto, a gente vai estar aqui falando de eleição e orientando todos os nossos ouvintes ligadinhos nos 93.7. A gente passa agora para o segundo assunto, aliás, para mais um assunto saindo de eleição, para a Covid-19. Que é um assunto também que ainda rende, vivemos uma pandemia e é assustador o número de pessoas que vem aumentando infectadas com a doença e a quantidade de pessoas que vem aumentando procurando aí as internações. A flexibilização prematura de diversas atividades comprovadamente aumenta a circulação do novo coronavírus e fez o número de mortes saltarem em Manaus. A afirmação é do pesquisador Gessen Orellana, da Fiocruz do Amazonas, em entrevista à colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. Gessen Orellana disse que as mortes subiram 154% com a flexibilização das medidas de distanciamento social. Nessa semana, o governador Wilson Lima justificou as medidas de reabertura econômica e se manifestou contra o lockdown. A gente tem um trecho aqui da fala do governador. Eu poderia muito bem, como pregavam alguns, fechar o Estado, fazer um chamado lockdown, cruzar os braços e fechar o comércio e esperar as coisas acontecerem. Mas, diferente disso, eu e minha equipe tomamos uma decisão. Nós fomos eleitos para levar esperança para o povo, para dar soluções para os problemas do Estado. E nós trabalhamos para que a economia não parasse. Nós continuamos, através da nossa ADS, fazendo compra da agricultura familiar. Quem tem uma condiçãozinha, quem é da classe mais abastada, pode ficar 2, 3 meses parado em casa. Mas a gente que é trabalhador, e eu falo a gente porque eu vim do povo e eu vim das classes menos favorecidas, nós não podemos parar um dia sequer de trabalhar, porque se a gente parar, a gente vai passar fome. E aí, Rose, como você avalia a fala aí do governador? Eu avalio que há uma confusão aí de sentidos, né? O governador, ele foi um dos governadores que tomou decisões corajosas e rápidas lá em março, né? Quando decidiu fazer alguma paralisação para evitar, enquanto tentava organizar o sistema de saúde para evitar um colapso no sistema e as mortes. Em contrapartida, para além do decreto, as coisas não deram muito certo, né? Porque ninguém consegue educar, orientar ou conscientizar a respeito desses cuidados, do isolamento, apenas por decreto. Outras ações não foram feitas e Manaus não seguiu. Para além disso, aí sim, houve uma série de coisas que a gente tem conhecimento hoje, que mostrou uma desorganização da administração e que causou escândalos, inclusive, né, que o governador hoje tem um grande problema aí, político, um problema na área criminal sobre essa investigação do que foi a desorganização do sistema aí, né, de compras de respiradores, enfim, de funcionamento desse sistema que deveria garantir a vida das pessoas. Então, assim, quem teve uma ação lá na frente, inclusive foi criticada pelo presidente da República, né, vários governadores, ele também virou alvo, agora apresenta um outro discurso que é mais alinhado ao que o presidente Bolsonaro costuma, desde o início, adotar, né? Esse é um dado. O dado aqui ninguém está dizendo que é para se ignorar a economia, nunca, né? Nunca, não é isso. Mas a forma política como se fala pode dar uma interpretação, e claramente é uma interpretação aí um pouco descuidada em relação ao cuidado com as vidas. E Manaus, Amazonas, infelizmente, é realmente um exemplo terrível do que aconteceu essa pandemia. O Gessen Orellana, nessa coluna da Mônica Bergamo, ele dá uma frase muito importante de ser refletida, que a gente, inclusive, alguns momentos aqui também já falou a esse respeito. Manaus é um laboratório a céu aberto no Brasil, o exemplo de tudo que não deve ser feito. Muitas coisas que aconteceram aqui
foram feitos realmente antes de todos os locais, sem nenhuma... A gente não conseguia perceber as decisões políticas e administrativas serem tomadas com base no acompanhamento de um comitê científico, um comitê técnico. Desde o início, nós aqui, você, o Arthur, os nossos ouvintes sabem a respeito da defesa que a gente fez, que os pesquisadores, as pessoas de conhecimento a respeito da região, de infectologia e tudo mais, fossem ouvidos, né? Eu acho que esse comitê até existe, de certa maneira, por esforços individuais de algumas pessoas, pesquisadores que existem no quadro do governo, mas a gente não vê o protagonismo dele nessas decisões políticas administrativas. Para além disso, além dos dados que a Mônica Bergamo destaca, dado pelo pesquisador da Fiocruz, que acabou virando aí realmente o antagonista do governo aqui no Amazonas em relação a esses dados, tem um dado, acho que sempre me chamou muita atenção. A primeira retomada de atividade do Amazonas não foi as do decreto, exatamente do decreto do governador, mas permitida pelo governo também, que foi o retorno dos trabalhadores na Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus, que sustenta economicamente esse estado. Mas, enfim, eles retornaram muito antes de todo mundo. Eles retomaram no dia 2 de maio, já havia 50 mil trabalhadores de volta nas fábricas do Distrito Industrial, Samara. No final daquele mês, até onde eu pude acompanhar, agora eu já tenho que atualizar, essa minha última atualização foi em setembro, mas no final daquele mês foram diagnosticados 36.124 novos casos e 1.627 mortos em maio, depois dessa primeira retomada. Era um número muito grande e, no entanto, nada voltou atrás. A retomada foi ocorrendo, né, passo a passo. Ela só teve um momento de estanque, quando os números de casos de mortes aumentaram na classe A e B. Né? Isso aconteceu mais ou menos em outubro agora, a gente ouviu isso, uma declaração do próprio governador. Tem muitos dados fragmentados que realmente, infelizmente, ainda não estão consolidados, né? E eu espero que o momento esteja consolidado academicamente, enfim, para que a gente possa compreender e evitar que mais na frente alguns erros possam ser cometidos, já que no curso dessa pandemia, este ano todo, a gente não conseguiu perceber esse cuidado aí, né? Verdade, Rose. Rosiane Carvalho, nossa colunista de política de todas as manhãs, volta no domingo, no segundo turno das eleições, completando aqui a equipe da Band News Difusora FM para levar o melhor da informação para você, internauta, e para você que acompanha a gente aqui pelo nosso dial 93.7. Rose, até domingo. Até domingo, Samara.